Você já ouviu falar da Jornada do Herói? Pois é, ela foi descrita por Joseph Campbell, um dos maiores escritores do nosso tempo, e ela inspirou filmes como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Rocky Balboa e tantos outros que fizeram sucesso de bilheteria enorme. Filmes onde a gente se conecta com o protagonista e parece que nós estamos vivendo aquilo. Pois é, aprender a jornada do herói nos ajuda também em vendas, nos ajuda a persuadir outras pessoas da nossa causa, do nosso produto. Uma aula que vai acontecer ao vivo e online no dia 14 de novembro. O título da aula, Os Segredos da Venda e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Um abraço e até lá. Oi, pessoal, bom dia para vocês. Atrasado hoje, 7h10, pelo amor de Deus. Sabe aqueles dias assim que tudo dá errado? Tudo começa errado? Vocês podem ver que hoje o cenário está diferente. Eu estou falando aqui do escritório da minha casa. Não tem aquele cenário tradicional. Eu vou pedir desculpa para vocês porque eu tive um problema aqui com o meu equipamento. De última hora, o programa estava para entrar no ar e aí, de repente, deu um pau geral aqui, tive que reiniciar o computador. Foi isso que atrasou tudo e então peço desculpas para você. Nosso programa será um pouquinho mais curto hoje, tá bom? Em função disso. E você desculpe também essa diferença aqui no cenário do programa. Bom, gente, seguinte, vamos começar logo, como eu faço todo dia, com meteorologia. Antes, no entanto, quero dizer para vocês que começou lá nos Estados Unidos já a formação do novo governo, do governo do Trump, né? E ela começa já por uma seleção ideológica muito apurada, vamos dizer assim, porque Trump está querendo se proteger de pessoas que, ao final de algum tempo, descobrem quem é ele e acabam trazendo publicamente assim os seus pendores, né? Por exemplo, o seu gosto por Adolf Hitler, que foi uma coisa que afastou ele de um dos seus principais colaboradores lá no começo do governo. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, um protesto contra a retirada de 170 árvores do local onde vai ser construído um túnel, terminou com a prisão de uma vereadora eleita, a vereadora Renata Falzoni, minha amiga. É uma vereadora que, enfim, ela é ciclista, ela tem muita empatia com essas áreas de proteção ao clima, ao meio ambiente. Ontem ela tentou se agarrar a uma árvore que seria uma dessas 170 árvores, acabou presa pela Guarda Civil Metropolitana aqui em São Paulo. A gente vai ver um pouquinho desse processo mais justificado, porque a comunidade que cerca o local dessa obra, onde vai ser construído um túnel, não quer de jeito nenhum que essas árvores sejam retiradas, mas ontem foi na base da truculência, essas árvores acabaram sendo retiradas. E, enquanto isso, os eleitores do Ricardo Nunes começam já a entender o que é ser pobre de direita num país em que pobres de direita acabam elegendo um prefeito de direita, né? Está faltando merenda escolar nas escolas da Zona Sul de São Paulo, não se sabe qual é a real dimensão do problema, porque a prefeitura não fala, mas as mães estão reclamando. Ontem, por exemplo, o cardápio dos alunos de escolas do Capão Redondo, sabe qual era a merenda? Meia banana por criança. E não podia repetir porque não tinha mais banana para distribuir para as crianças lá. Ou seja, os filhos da população que elegeu o Ricardo Nunes começam a passar fome nas escolas de São Paulo. Então, temos dois aspectos aí de um mesmo problema, que são essa questão ambiental e o desprezo pela comunidade, representados por esse episódio envolvendo a vereadora Renata Falzoni, e também problemas nas escolas de São Paulo, né? Enquanto isso, espera-se, deveria ter sido feito ontem, não aconteceu, a definição de como será o pacote de gastos do governo Lula, né? Ontem ele interrompeu a reunião, adiou o anúncio, o Haddad tinha prometido para ontem, e o mercado dessa vez se comportou com uma certa quietude, né? Mas, de qualquer forma, isso deve terminar pelos próximos dias. O bom dessa história toda é que o Lula ontem afiançou que não vai haver mudança no BPC, que não tem cabimento tirar dos mais pobres, né, para sustentar digamos assim, esse imperativo que é pautado principalmente pelos rentistas brasileiros, para desfavorecer a população mais vulnerável e essa ter que pagar a conta toda do equilíbrio fiscal, que é um dogma para os banqueiros brasileiros, mas que lá fora não tem razão de ser, né?
Pergunta para mim se alguém fala sobre equilíbrio fiscal lá nos Estados Unidos. O índice que eles olham lá é da inflação. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Olham com gosto, tá? Por quê? Porque quanto maior for a inflação, maior será a taxa de juros, maior será a remuneração do capital, que, paradoxalmente, procura os Estados Unidos justamente quando a situação do Estado se degrada, né? Quando a situação do Estado se degrada, porque lá o déficit é gigantesco e ninguém fala em conter déficit, nada disso. Pelo contrário, o país continua investindo em projetos belicistas, né, de expansão do seu império econômico, enfim, ajuda econômica, por exemplo, e militar para o Estado de Israel, enfim, uma série de coisas lá que o contribuinte americano paga. Se fossem feitos aqui no Brasil, certamente daria uma enorme confusão. Bom, vamos começar? Começamos tarde, 7h15 da manhã. Eu digo que eu tive um problema aqui, não é? Você que está aqui desde o comecinho já sabe disso. Então vamos lá, vamos começar com meteorologia. Vou botar na tela para vocês aí o site do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse Brasilzão grande vai ter chuva praticamente em todo o seu miolo, né? Restando sem chuva apenas as áreas mais secas lá do norte de Minas, do Espírito Santo, e depois o litoral do Nordeste, do Norte até o estado do Amapá. Depois é tudo chuva. Muita chuva no interior do Amazonas, muita chuva em Rondônia, chuva pra caramba também no Pará, no Mato Grosso do Sul, no Tocantins e na metade oeste de Goiás. Chuvarada em São Paulo, olha aí, ó, você está vendo a faixa verde aqui, vou até aumentar a área para você enxergar melhor. Está vendo só? Parece que a previsão aqui, São Pedro escolheu São Paulo para sacanear durante o dia de hoje, né? Então vai ter muita chuva aqui. Vamos ver se tem algum aviso de perigo, de risco aqui nas previsões do INMET. Tem aqui sim, olha, aviso de chuva forte, pode chover até 100 milímetros nessa área que você está vendo aí no centro do mapa, a área destacada em laranja, e pessoal, tome cuidado aí, mas é uma área de lavoura, e aí nesse ponto a chuva é bem-vinda, tá? Vamos começar falando sobre a política americana, né? Porque a coisa lá está pegando fogo. O Trump já fez ontem a primeira das suas escolhas, e o critério para a escolha dos futuros ministros, dos secretários lá que vão auxiliá-lo, é o alinhamento ideológico, né? Vamos ver como é que isso começa e por que o Trump está tão cauteloso assim em relação à escolha dos seus aliados. Eu vou colocar na tela para vocês uma reportagem do UOL, que está aqui, ó. Cadê? Opa, obrigado, Gabriel. Gabriel está me ajudando aqui na técnica hoje. O que diz essa primeira manchete que eu estou mostrando aí do UOL, né, da editoria de Internacional? Filhos, Musk aliados, quem são os cotados para integrar o governo Trump? Vamos saber aqui no texto do Universo Online. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já disse que quer se cercar de aliados fiéis no retorno à Casa Branca. A primeira escolha foi anunciada nesta quinta. Suzy Wiles, que é a co-diretora da campanha dele, coordenadora da campanha, será a chefe de gabinete, a primeira mulher a ocupar esse cargo ao longo de toda a história. Durante sua participação no podcast de Joe Rogan, Trump alegou que o maior erro do seu primeiro mandato foi ter contratado pessoas que não eram leais a ele, né? E o alvo dessa declaração, segundo o UOL, era o ex-chefe de gabinete na sua gestão, o John Kelly. O que aconteceu lá? O que aconteceu? Esse cara saiu atirando no Trump como uma metralhadora giratória. Falou do chefe tudo aquilo que a gente pensa e às vezes não encontra argumentos para falar, né? Mas principalmente falou que o Trump é um sujeito que tem apreço pelo maior líder nazista do mundo, Adolf Hitler. Nós vamos recordar isso aqui. Eu fui atrás de uma reportagem no arquivo da Folha de São Paulo e está aqui o que esse cara disse. Olha só, John Kelly. Ele afirmou que estava alarmado por comentários sobre o uso de militares contra o inimigo interno lá nos Estados Unidos, nos seus projetos de destruir a democracia americana. O que diz o texto do UOL sobre essa escaramuça aí, lá para trás, para a gente poder entender o que anima o Trump agora? Uma série de ex-aliados e integrantes do governo Trump veio a público nos últimos meses alertando sobre os riscos do retorno do ex-presidente à Casa Branca. Agora foi a vez do John Kelly. Eu preciso dizer para vocês que essa matéria é da semana passada, tá?
Então vamos lá. Agora foi a vez de John Kelly, o chefe de gabinete mais duradouro do republicano. Ele esteve lá de julho de 2017 até janeiro de 2019. Em duas entrevistas, uma no jornal The New York Times e outra na revista The Atlantic, Kelly, que é um general reformado, definiu Trump como um fascista, disse que o ex-presidente costumava dizer que queria que seus generais fossem como os do ditador Adolf Hitler. Pode isso? Alguém usar aquelas relações do Terceiro Reich para justificar o vínculo de lealdade que ele deseja ter com seus subordinados? O que disse esse John Kelly? Abre aspas para ele aqui. Ele comentou mais de uma vez que, sabe, Hitler fez algumas coisas boas também, diz Kelly. Isso não é um absurdo? Fala sério. Segundo o militar, mais de uma vez, ele explicou ao ex-presidente os problemas desse tipo de declaração, assim como o fato de generais do ditador alemão terem conspirado para matá-lo. Kelly também rememora ter precisado explicar em vários momentos pontos básicos da Constituição americana e da história ao Trump. Por exemplo, quando o republicano teria perguntado a ele quem eram os mocinhos da Primeira Guerra Mundial. Então, esse aqui é o cuidado que o Trump quer ter. O que ele quer, então, de acordo com essa declaração, é ter o espaço para falar os absurdos que quiser e até para colocar em marcha, né, o seu projeto de Estado para esse segundo mandato que está começando agora. Como vocês veem aí, tudo que a gente pode falar e alertar sobre o Trump ainda é pouco. E o pior é que ele anima, e muitos políticos brasileiros, como a gente vai ver daqui a pouco. Quem ele desanima, de fato, é a mídia americana. A mídia americana está lá já preparando os planos, os escudos, né, para ver como é que vai sobreviver agora ao governo Trump, que chega tão empoderado ali, ele que só se refere ao jornalismo como produtor de fake news, ele que se sente tão desafiado pelos institutos de checagem. Então a mídia americana já está com as barbas de molho e já começa a se preparar para enfrentar essa história da relação com o Trump, que não é fácil, nunca foi e não será dessa vez. Vou mostrar para vocês aqui mais uma matéria do UOL sobre esse assunto. Tá aí vai entrar aí na sua tela já. Gabriel, põe para mim, por favor, a reportagem na tela. Tá aí, olha. Mídia dos Estados Unidos enfrenta queda de influência e se prepara para ataques de Trump. O presidente eleito já anunciou que pretende revogar licenças de emissoras e processar repórteres que usam vazamentos. Não parece para vocês o clima que a gente viu lá na Venezuela no segundo mandato do Hugo Chávez, né? Reclamavam tanto daquilo, estão fazendo igualzinho lá nos Estados Unidos, ameaçando caçar a concessão, né? Uma coisa que viola uma instituição sagrada dos Estados Unidos, da Constituição americana, que é o direito à liberdade de expressão. Lá você pode até fazer apologia nazista, que isso não é crime, diferente daqui do Brasil. Aliás, eles dizem lá que nem entendem o que acontece por aqui, porque consideram a nossa Constituição castradora demais, censora demais, e por isso essa campanha toda aí contra o Xandão, contra o Supremo e principalmente contra o combate às fake news. Mas vamos lá para a matéria da Patrícia Campos Melo, ela que está escrevendo lá de Washington. Ela está dizendo para a gente aqui na Folha de São Paulo que, na esteira da vitória de Trump, a mídia americana se depara com a diminuição da influência da imprensa profissional sobre o processo eleitoral e a perspectiva de um governo trumpista muito hostil ao jornalismo. Em coluna do jornalista Charlotte Klein, da revista New York, o executivo de TV resumiu a sensação entre os representantes da mídia. Segundo ele, que quis se manter anônimo, se metade do país decidiu que Trump é qualificado para ser presidente, significa que eles não estão lendo nenhum dos veículos da mídia, que a chamada imprensa tradicional perdeu esse público completamente. De acordo com esse executivo, uma vitória de Trump significaria que a mídia tradicional está morta na sua forma atual. E a pergunta, então, seria: como ela vai ser depois disso? A coluna de Klein, publicada no dia 30 de outubro, voltou a ser compartilhada amplamente após o resultado eleitoral. Em texto no dia seguinte à eleição, Dave Vigel, que é colunista político do site Semaphore, afirmou que a influência da mídia mainstream cai de 4 em 4 anos. Dos canais de TV a cabo amigáveis, né, a Kamala Harris, a ex-republicanos transmitindo seu horror em relação ao que Trump foi e ao que fez. Nas redes sociais e podcasts abraçados por republicanos, tudo era chororô desconectado do que os eleitores realmente querem, né? E diz aqui a Patrícia Campos Melo:
Trump esnobou uma entrevista no tradicional programa 60 Minutes da CBS após a emissora informar que haveria checagem de fatos. Ele também não aceitou fazer um segundo debate com a Câmara depois que o desempenho dele foi sofrível no primeiro. Mas o republicano passou 3 horas batendo papo com Joe Rogan, que é dono de um dos podcasts mais ouvidos do país, e a audiência bateu 46 milhões de ouvintes. Então está aqui retrato da crise da imprensa americana, que é notória, né, e os preparativos para um período que vai ser muito, muito ruim. Sobre a repercussão internacional da eleição de Trump, já começam aqui os movimentos no nosso subcontinente, porque a geopolítica, com toda certeza, mudará por aqui em função da antipatia, da ojeriza que esse novo presidente americano tem da Venezuela, né? E é óbvio, é público notório, mas está hoje o Jamil Chad tratando do assunto. O Jamil é um cara que a gente reputa com a maior seriedade. Ele está avisando aí, olha, Trump fará pressão máxima sobre Maduro. E aí vem a saia justa para nós aqui no Brasil, né? Vai cobrar o apoio de Lula. O Lula, como a gente sabe, está numa situação muito diferente da que sempre esteve em relação à Venezuela. Por quê? A Venezuela sempre foi um aliado tático estratégico. Os arroubos ditatoriais de Maduro e de Chávez já custaram a Lula muita polêmica, mas o Brasil assumiu uma posição de questionar a ausência das atas eleitorais, de não legitimar, de não reconhecer o governo Maduro até que essa situação seja dirimida. O que até hoje não aconteceu e provavelmente não vai acontecer nunca. Nós tivemos há 2 semanas o Brasil vetando a participação da Venezuela nos BRICS, principalmente porque não é só a questão da democracia, também a organização geopolítica do planeta e a relação do Brasil com líderes globais que são muito fortes e que poderiam intervir de maneira muito direta aqui na nossa realidade continental, ameaçando, inclusive, o papel de líder e mediador que o Brasil sempre teve. Então, a posição do Brasil não se justificou apenas por uma defesa retórica da democracia. Ela se justificou também, e principalmente, por essa condição de tentar evitar que a Rússia e a China tenham mais influência aqui na nossa região do que já tem, que não é pequena, visto que essas relações comerciais são relações de absoluta interdependência, né? No caso da China, por causa do comércio bilateral, que é hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, e no caso da Rússia, principalmente por causa dos fertilizantes, dos quais o Brasil, que é uma potência agrícola, ainda depende. Mas o que diz o Jamil Chad nessa coluna aqui do UOL? Vamos ler? O governo Trump, que começa em 20 de janeiro do ano que vem, vai aplicar o que seus assessores chamam de pressão máxima sobre a Venezuela. Conselheiros do Partido Republicano que conversaram com o UOL explicaram que o regime de Nicolás Maduro vai estar no centro das atenções da política externa de Trump para a América Latina e que a meta será a construção de uma coalizão regional contra Caracas, ou seja, tolerância zero com o seu Maduro, né, na nova política americana. Documentos elaborados por republicanos ainda deixam claro que a meta de uma nova política externa de Trump passa por garantir que o abastecimento de petróleo não dependa mais de regiões distantes do mundo, mas principalmente de fontes daqui do hemisfério. Na avaliação dos republicanos, a estratégia adotada por Biden com a Venezuela não funcionou. A Casa Branca, nos bastidores, negociou durante 1 ano com o governo Maduro e com a oposição. O resultado foi o Acordo de Barbados, de outubro de 2023, que estipulou a realização de eleições livres e, de forma simultânea, a retirada de parte das mais de 900 sanções impostas pelos Estados Unidos contra Maduro. Para conselheiros de Trump, segundo Jamil Chad, Biden foi trapaceado por Maduro e haveria agora pouco espaço para retomar a ideia lá do Acordo de Barbados. Na administração de Joe Biden, seus representantes apontaram que a estratégia do governo Trump usou entre 2016 e 2020 na Venezuela, que essa estratégia usada lá não apenas fracassou, como gerou a pior onda de refugiados e também de imigração da história recente da América Latina. O novo governo americano não descartará uma negociação. E aí vem aqui o pepino para nós brasileiros, né? Lula será cobrado pelos Estados Unidos. O Brasil, segundo ele, será cobrado a tomar uma atitude mais clara em relação ao governo do Maduro, ainda que a decisão de não reconhecer o resultado da eleição de julho em Caracas esteja sendo vista como um ponto
positivo para o início de um diálogo. O UOL apurou que, em setembro, a missão enviada pelo governo brasileiro para dialogar com republicanos constatou que o tom de um eventual posicionamento de Trump sobre a Venezuela viria marcado, então, por uma forte pressão. Você pode ler o restante das informações do Jamil lá no UOL, a matéria dele está aberta, inclusive, para não assinantes. Tá? E ainda no campo das consequências da eleição do Trump, nós temos aqui a interveniência, né, desse futuro presidente dos Estados Unidos nas articulações da direita brasileira, que, como se sabe, esperam uma posição firme do Trump para tentar demover algumas instituições brasileiras, como o Supremo, de punições, por exemplo, aplicadas aos executores e aos mandantes também do 8 de janeiro. E, bom, as expectativas entre os bolsonaristas chegam a ser risíveis, porque elas são absolutamente irreais, né? Elas passam, por exemplo, por manifestações de boa vontade do Xandão para com o Trump, coisa que não vai acontecer, está completamente fora de propósito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo com relação a isso. O Lauro Jardim, no Globo, está informando para a gente que já houve uma conversa entre Trump e Bolsonaro. Uma conversa que foi mediada pelo filho dele, porque, como se sabe, Bolsonaro não fala uma palavra de inglês. E está aqui a matéria do Lauro Jardim. Olha, a conversa de Trump com Bolsonaro após a vitória nos Estados Unidos. Está aqui, olha, o Eduardo Bolsonaro, o Trump aí, a orelha dele, né? Aquela que não foi atingida pelo tiro, a outra, e provavelmente no telefone celular do Eduardo, o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro falou no ouvido do filho, o filho falou no ouvido do Trump. O que diz o Lauro Jardim no Globo? Jair Bolsonaro conversou com Donald Trump momentos após a contagem dos votos apontarem a vitória como novo presidente dos Estados Unidos. Pelo telefone de Eduardo Bolsonaro, que intermediou o diálogo, já que Bolsonaro não fala inglês, o ex-presidente do Brasil ouviu do recém-eleito presidente americano que quer vê-lo em sua posse, em 20 de janeiro, no Capitólio, em Washington. Talvez por isso, né, o Bolsonaro tenha ficado tão assanhado ontem nas pressões contra o Supremo para tentar reaver o seu passaporte, que está lá preso. Não, né, por razões que você conhece muito bem. No rápido diálogo, diz aqui o Lauro Jardim, Bolsonaro respondeu que de pronto estará lá, sem mencionar os obstáculos que terá que enfrentar no Supremo para conseguir, de fato, viajar aos Estados Unidos. Bolsonaro depende da autorização de Alexandre de Moraes para poder viajar, já que o passaporte dele foi apreendido em fevereiro, em meio às investigações da trama golpista para impedir a posse de Lula. Se Alexandre de Moraes liberar a ida de Bolsonaro, o ex-presidente e seus familiares devem ser dos poucos brasileiros presentes, já que os Estados Unidos não recebem missões estrangeiras, chefes de estados, ministros ou enviados especiais para a posse do presidente da República. É o que nos informa o jornal O Globo. Aí pergunto a vocês, já fiz essa pergunta ontem, vou repetir hoje para vocês. Vocês acham que o tribunal que teve a crueldade de impedir que um ex-presidente da República preso fosse ao velório do próprio irmão, vai permitir um capricho desses a um outro ex-presidente que, por razões muito menos nobres, está em vias de ser condenado e teve seu passaporte apreendido para evitar a possibilidade de fuga, que não era pequena? Você acha que isso vai acontecer? Vamos ver, né? O tempo passa, o Supremo muda, mas eu sinceramente não acredito que essa concessão será feita de jeito nenhum. Bom, temos aí 2 eventos internacionais importantes nos próximos dias, G20 e COP30, né? O Brasil é importante nos 2 contextos. O que acontece nesse momento conturbado aí dessa reviravolta na eleição americana em relação a esses eventos? Está aí no site Brasil de Fato que a eleição do Trump esvaziou o G20 e a COP30, eventos centrais para a diplomacia brasileira. Miguel Stedley participou do episódio de entrevista de estrangeiro no podcast Patati Patati, isso aqui não importa. Mas vamos lá, o que importa mesmo, que é o texto da matéria. A eleição do Trump esvazia 2 eventos centrais para a diplomacia do Lula. A reunião do G20, que acontece em 18 e 19 de novembro no Rio, sob presidência brasileira, e a COP30, que também vai acontecer no Brasil
em 2025 em Belém do Pará, no coração da Amazônia brasileira. Aspas. A vitória do Trump tira as duas meninas dos olhos para a diplomacia do governo Lula, esvazia a reunião do G20 este mês e acaba com a COP30 no ano que vem. Tirou o brinquedo da sala do governo Lula. O Itamaraty vai ter que trabalhar com outros objetos para o próximo período, porque nesse a gente ficou apequenado, analisa o coordenador do Instituto Tricontinental, Miguel Stedley, nessa reportagem aqui. Ele classifica a diplomacia brasileira sob o comando de Mauro Vieira no Ministério das Relações Exteriores como medíocre e aponta que a partir da eleição de Trump, o papel do país tende a ser de figurante no cenário internacional, caminhando para uma posição de terceiro mundo em relação aos polos formados pela oposição entre Estados Unidos e China, que deve se acentuar com o novo governo estadunidense. E é fato isso. Agora, vocês imaginem o estado de tensão que isso pode criar, né, nas relações multilateralmente aqui no Brasil. Por quê? É óbvio que os Estados Unidos vão exigir um alinhamento do continente para pressionar a Venezuela. Afinal de contas, lá está 27% do petróleo do mundo e, como a gente bem sabe, o Trump já definiu que não quer ficar dependente, por exemplo, né, da instabilidade do Estreito de Hormuz, dos maus humores do Oriente Médio, das relações com o Irã e a Arábia Saudita. Então, tudo isso traz para cá as atenções sobre essas gigantes reservas de petróleo que estão aí no território da Venezuela, nas Guianas, aqui no Brasil também, e tudo isso pode desaguar numa situação muito complicada para a diplomacia brasileira, que, como se sabe, anda às rusgas aí com o Maduro, mas tem na Venezuela um parceiro histórico, né? Imagino que uma pressão dos Estados Unidos nesse tipo de relação vai gerar para o Brasil uma condição ruim na negociação da diplomacia brasileira com a diplomacia norte-americana. Bom, será que o Lula vai na posse do Trump? Malu Gaspar está dizendo que não, que ele não deve ir à posse do Trump. Por que será que o Lula não vai? Será que é só porque o Bolsonaro foi o primeiro convidado? Vamos ver o que diz aqui a nossa querida Malu Gaspar. O presidente Lula não deve ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro em Washington. O petista declarou apoio à candidata Kamala Harris na disputa contra Trump, mas uma tradição da diplomacia norte-americana se tornou uma justificativa perfeita para o Palácio do Planalto evitar os constrangimentos de uma eventual ida do chefe do Estado brasileiro para a posse do republicano, que é aliado de Bolsonaro. Abre aspas, os Estados Unidos não recebem enviados estrangeiros, nem chefes de Estado, nem de governo, nem ministros, nem enviados especiais. Os representantes na posse são os embaixadores locais. Nenhum chefe de Estado vai, disse ao blog um integrante do primeiro escalão do governo. Fontes do governo americano ouvidas pela equipe da coluna confirmaram que a tradição da diplomacia dos Estados Unidos para cerimônias de posse não inclui convite para a presença de chefes de Estado estrangeiro, mas frisam que os convidados de Trump para o evento só serão definidos pela equipe de transição mais para frente. Em entrevista ao Globo, Bolsonaro disse que recebeu a informação de que será um dos chamados pela futura administração para a festa lá no Capitólio. Só que ressaltou que vai precisar de uma decisão favorável do Xandão, né? E o que deixa tudo muito mais complicado para sair do território nacional, já que o passaporte dele foi apreendido junto com outros documentos da investigação envolvendo o golpe. E o Bolsonaro também aproveitou para futucar o Lula, né? Diz o seguinte, olha, a informação que eu tenho é que eu vou ser convidado, vou fazer uma petição para o Alexandre de Moraes e ele vai decidir. Se indeferir, tem alguma alternativa? Eu fico no Brasil e assisto pela TV. Você acha que o Trump vai convidar o Lula para a posse? A não ser protocolarmente. Provavelmente não vai convidar nada, porque não é a tradição, como já se viu, né? E, enfim, essas manifestações, ainda que houvesse um convite como uma concessão especial, convidado do Trump, acho que o Lula tenderia a evitar uma festa em que o protagonismo vai ser dado ao seu maior inimigo no espectro político, né? É isso aí. Bom, com relação ao Supremo Tribunal Federal, eu ainda quero falar um pouquinho mais de Bolsonaro, antes de passar para os assuntos, porque tem uma malandragem aí nas assembleias legislativas por aí, estão elegendo presidentes agora, com a atual composição, quando a composição vai mudar no dia 15 de fevereiro, né? Então, tem gente aí cavando um jeito de ficar eterno
na administração dos legislativos estaduais brasileiros, o Supremo cortou esse barato. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o Bolsonaro aqui. O que está acontecendo com o Bolsonaro? O Bolsonaro continua as turras com a direita brasileira. Por que ele continua as turras com a direita brasileira? Porque por causa da disputa pelo protagonismo nesse campo, né? Já que muita gente está disputando esse espaço. Nós temos lá em Goiás o governador Ronaldo Caiado, nós temos o Pablo Marçal, nós temos, enfim, tem um monte de gente querendo ser presidente da República, o governador do estado de São Paulo, mas o Bolsonaro acha que a vez é dele, é só dele, ninguém tira essa dele. Então, ontem ele deu uma declaração diminuindo o tamanho dessas lideranças, principalmente do governador de São Paulo, num recado que eu vou mostrar para vocês agora com o próprio Bolsonaro. Vamos rodar. Tem dono, né? Tem um líder, que é incontestável, e tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil. E sempre vai ter alguém, né, querendo aí dividir o que é chamar de direito hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados, até botei um nome carinhoso, são intergalácticos, que tem que mostrar que vieram. Todos eles se elegeram na minha sombra, tá? Ou na minha onda. E rapidamente se volta contra a gente. Eu nunca deixei de qualquer obra pelo Brasil, qualquer feito, repartir esse feito com o ministro, com o secretário, com aquele que esteve ao meu lado e levou avante aquela proposta. Então, é uma coisa de inveja, é uma coisa que infelizmente existe no ser humano, né? E a gente cada vez mais se consolida e, graças a Deus, tenho conseguido mostrar para o Brasil quem nós somos e para onde podemos ir. Me põe na tela, por favor. Isso, obrigado, Gabriel. O vídeo eu peguei do site do UOL para mostrar para vocês, tá? Não estou aqui assinando por eles, já que inclusive agradecendo por terem colocado isso aí publicamente. Então, tá aí o Bolsonaro mordido, hein, gente? Mordidaço ele, por causa do surgimento desses líderes aí, falando. Agora, o sujeito que precisa afirmar demais a sua própria condição é um sujeito que está seguro do que está acontecendo em relação a si próprio? Vocês acham que o Bolsonaro está muito seguro do que está acontecendo com ele, no contexto dessa direita brasileira? Porque, como a gente viu aqui na eleição de São Paulo, ele foi até arrastado pelo processo, né? O surgimento do Pablo Marçal, por exemplo, foi algo que desafiou a estrutura interna enfim, dos partidos que compõem a direita brasileira. E Bolsonaro não teve controle sobre isso, ele foi guindado, e essa liderança em conteste que ele fala foi tragada por um candidato que ninguém sabe de onde apareceu, esse Pablo Marçal do PRTB, ao qual, inclusive, ele teceu elogios aqui, evitando embarcar na campanha que o seu espectro político comprou como sendo a ponte para o futuro, que foi a campanha do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, né? Então tá aí Bolsonaro mordidaço com essas lideranças à direita, né, que ameaçam o seu reinado, por quê? Porque estão aí se colocando e é um processo meio anárquico, ninguém manda nessa coisa toda, até porque eles entenderam muito bem que para você virar um líder político no Brasil, basta ser bastante esperto para fazer anúncios no Instagram e no Twitter. Não precisa mais de titulação, não precisa ter um passado, uma vida, nada. Basta ser um Pablo Marçal, ter alguma habilidade de oratória, entender o ambiente da internet e fazer campanha de funcionamento. É basicamente isso, você cria do dia para a noite um líder aí de direita, de esquerda, de centro. A esquerda não entendeu ainda isso, continua insistindo nas lideranças nucleares do passado. A direita entendeu muito bem, mas está tendo problemas por causa da pulverização dessas lideranças. Vamos mudar de assunto para falar aqui sobre essa história lá das assembleias, né? Essa malandragem. Tá aí, olha, eleições antecipadas para as assembleias, para as presidências da Assembleia, ou seja, os atuais presidentes tentando se garantir, ou aqueles que têm já o seu nicho de poder instituído na atual composição, tentando garantir uma coisa, quer dizer, os atuais parlamentares, muitos deles não foram reeleitos, é que vão escolher o futuro, que estão escolhendo o futuro presidente das Assembleias Legislativas. Só que o Supremo já cortou barato.
não quer saber dessa malandragem. E aí está essa manchete da Folha. Eleições antecipadas para presidências de assembleias entram na mira do Supremo. Ministros anularam votações para mesas diretoras em 4 estados. A Procuradoria-Geral da República é autora da maioria dos pedidos. O que diz a matéria da Folha e do UOL? Essas eleições antecipadas para as presidências e outros cargos das mesas diretoras das assembleias são alvos de questionamentos recentes da Procuradoria-Geral da República ao Supremo. Ao menos 11 estados, quase metade do país, tiveram votações para o comando do Legislativo contestadas no tribunal. Amazonas, Maranhão, Piauí, Roraima, Mato Grosso, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Norte e Sergipe. A maioria dessas contestações foi feita pela PGR, que entrou com 8 ações desde outubro. Algumas também foram impetradas por partidos. Os estados têm a regra de dividir as legislaturas em 2 biênios, ou seja, cada mandato para os cargos das mesas diretoras dura 2 anos. Exceção feita ao Rio Grande do Sul, que tem 1 presidente por ano. As contestações no Supremo se referem às votações para o 2º biênio, que começa em fevereiro de 2025. Desde 2022, a jurisprudência da Corte permite a reeleição para cargos das mesas diretoras das assembleias, mesmo se isso ocorrer dentro da mesma legislatura. Uma das razões para o debate é que a Constituição não prevê as datas das votações dessas casas. E há casos em que as assembleias fizeram no mesmo dia as votações para os 2 biênios, caso do Piauí, da Paraíba e do Tocantins. Em outros, a antecipação permitiu a eleição para 2025-26 ao longo do ano passado, mas a Procuradoria-Geral da República contestou as eleições para o 2º biênio em 8 estados, e dessas, 7 ações são de autoria da gestão Paulo Gonet, enquanto uma, a do Maranhão, é ainda do período de Augusto Aras. Enquanto isso acontece no ambiente do Supremo Tribunal Federal, há também negociações dentro do Congresso, né, visando as eleições aí, que, como se sabe, caminham para eleições consensuais, de Hugo Mota na Câmara e o Alcolumbre no Senado da República. E essas eleições, né, essa preparação para essas eleições, as articulações, acabam dando o clima do que será a distribuição do poder de fato no Congresso Nacional durante os próximos 2 anos, até a próxima eleição. E está aí matéria do jornal O Globo que o governo sofreu um revés, porque o PL se fortaleceu no Congresso depois dos acordos com o Hugo Mota e com o Alcolumbre. Do que trata essa reportagem? Ela diz que, fora de cargos-chave na cúpula do Congresso, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, mudou a estratégia e fechou acordos para ampliar a influência a partir do ano que vem. A legenda de oposição condicionou o apoio aos 2 favoritos para comandar as 2 casas, o senador Alcolumbre e o deputado Hugo Mota, a ter um posto de vice-presidente, que é o 2º mais importante na hierarquia. Além disso, a sigla também negocia assumir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o principal colegiado da casa. A intenção é usar os espaços para avançar com as pautas que são caras ao bolsonarismo. Enquanto isso, uma dessas pautas caras ao bolsonarismo continua parada, né? A gente está vendo aí como se empenhou o presidente da Câmara em criar um ambiente que permitisse adiar aí a votação das questões afetas ao 8 de janeiro, né? A tal anistia que o Bolsonaro pretende para si, usando como intermediário para isso os bagrinhos lá do Congresso Nacional. Está aqui na tela para você. Lira, olha só, continua procrastinando lá, né? Ele está empurrando com a barriga. Lira ainda não oficializou a comissão do projeto da anistia do 8/1, 10 dias depois do ano. Não está com pressa nenhuma, viu, gente? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não oficializou a criação do grupo de trabalho que vai discutir o PL que dá anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. No último dia 28, ele retirou o projeto da Comissão de Constituição e Justiça, onde a deputada Carol de Tone estava louca para colocar em votação naquele mesmo dia, e anunciou a criação de uma comissão especial. Na prática, a discussão do projeto recomeça, então, a partir do zero. O rito prevê que o presidente da Câmara oficie os partidos para que cada legenda indique os representantes da comissão especial, o que até agora não aconteceu. A partir do momento em que mais de metade dos integrantes foi indicada, caberá, então, a Lira convocar reuniões para instalar o colegiado e eleger o seu presidente. A comissão terá 34 titulares e 34 suplentes, tem prazo de até 40 sessões do plenário, podendo terminar antes disso.
Depois da discussão no colegiado, a proposta segue, então, para o plenário da Casa. O objetivo do Lira com a comissão era evitar que as negociações em torno da sucessão dele fossem contaminadas pela discussão desse projeto de lei, e assim conseguiu o apoio do PT e até do Lula, né, para a condução do Hugo Mota. Olha, o que o Lula está devendo para o mercado brasileiro, para o tal mercado financeiro brasileiro, é a definição do que será cortado nos gastos que o governo vai fazer. Como vocês sabem, tem uma choradeira enorme. Semana passada o dólar foi lá para as grimpas, para as alturas, terminou a semana a R$ 5,86, cotação que não atingia desde 2020, e houve um chororô danado por aí. Por quê? Porque o governo prometeu o anúncio para dezembro, mas a expectativa do mercado financeiro, de repente, começou a pautar a área econômica e acabou gerando uma expectativa que não se cumpriu até hoje. E o governo está com dificuldade para definir esses cortes. Mas ontem houve uma definição importante do Lula. Tá? O que o Lula falou? O Lula falou, mercado, espera aí, nós não vamos de repente, fazer aquilo que vocês querem. Nós não vamos tirar dos mais pobres, nós não vamos cortar o BPC, né, que é aquela esmola que o governo paga para os mais desvalidos entre os brasileiros. E é exatamente isso que retrata a revista Fórum, nessa reportagem que eu vou botar na tela para vocês. Ela afirma que Lula peitou o mercado e descartou mexer no BPC e em benefícios sociais. Vamos ver o que diz aqui a revista Fórum. O governo do presidente Lula realizou mais uma reunião nesta quinta para discutir o pacote de cortes de gastos para cumprir o arcabouço fiscal. Apesar de ainda faltarem arestas a serem aparadas antes da apresentação do pacote de medidas, uma coisa já foi definida: não haverá desvinculação do benefício de prestação continuada ao salário mínimo e nem cortes dos benefícios sociais. Lula, segundo interlocutores presentes na reunião, descartou totalmente ceder às pressões do mercado financeiro, que queria a desvinculação do BPC do salário mínimo. Os caras são cruéis, né, gente? Fala a verdade, hein? O que o banqueiro quer com a miséria da miséria brasileira? Tirar os últimos centavos daqueles que são absolutamente desvalidos. Vai lá no bolso do miserável e fala assim, olha, você não tem razão. O dinheiro que o brasileiro paga imposto não é para sustentar esse pobre coitado que não tem o que comer e muitas vezes não tem uma casa para morar. É para sustentar o banqueiro, né, com seus lucros bilionários. É exatamente isso que significa. Bom, vamos lá. Lula, segundo interlocutores presentes na reunião, descartou totalmente ceder às pressões do mercado financeiro, que queria a desvinculação do BPC do salário mínimo. É uma assistência mensal de um salário mínimo pago ao governo a idosos com 65 anos e a pessoas com deficiência e de baixa renda, visando garantir a subsistência mínima desse público. Cortes nas aposentadorias também não estão no plano do governo. Segundo o ministro Wellington Dias, da Assistência Social, beneficiários do Bolsa Família não serão impactados pelo pacote de cortes de gasto a ser anunciado. E surgiu uma polêmica aí, gente. Houve uma tuitada do deputado Zeca Dirceu que acabou chamando a atenção de muita gente. Por quê? O Zeca Dirceu, está uma polêmica aí no Brasil sobre se a situação de pleno emprego está atrapalhando, por incrível que pareça, né? E o Zeca Dirceu ontem deu uma tuitada dizendo o seguinte, que era preciso criar formas de estimular a saída, deixa eu tirar essa matéria aqui da tela, estimular a saída dos brasileiros do Bolsa Família. Eu estou até procurando aqui esse tweet, porque eu quero mostrar para vocês como é que se processa a discussão de assuntos de má-fé no Brasil. Eu não vou conseguir encontrar, mas é basicamente isso. Ele coloca lá uma matéria de um jornal de Londrina, no Paraná, e aí esse jornal afirma que ele está tentando pressionar o governo, estaria tentando pressionar o governo para criar uma porta de saída para o Bolsa Família. Fui lá no jornal de Londrina e encontrei uma situação completamente diferente. Não foi nada disso que ele disse apenas que o Bolsa Família deveria tratar, porque o beneficiário do Bolsa Família que chega ao mercado de trabalho, segundo ele, tem muito medo de perder o benefício e perder depois o emprego. E aí o que o Zeca Dirceu quer? Ele quer permitir a essa pessoa que está no Bolsa Família, mas encontrou uma proposta profissional, continuar recebendo por mais 3 meses e depois voltar
caso a coisa não dê certo, porque hoje é complicada a volta ao Bolsa Família, né? Então foi isso que disse o Zeca Dirceu. Se você encontrar esse tweet aí na sua ordem do dia, você saiba que a coisa não é como está colocado na internet, tá? Aliás, eu acho até que o Zeca Dirceu quis dar uma lacradinha sobre isso, tá bom? Vamos voltar aqui ao corte de gastos, por quê? Porque o governo poderia ter, o Haddad ontem, né, o Haddad anteontem prometeu para quinta-feira a definição do que seriam os cortes. Então a definição efetivamente não veio, porque ontem houve alguma dificuldade lá enfim, nas várias reuniões que aconteceram, e aí houve o adiamento de novo, né? Dessa vez o mercado se comportou dentro do esperado, não houve grandes arroubos, nada disso. O que houve? Olha só, houve uma reunião muito longa, o UOL está dizendo aí que após uma reunião de 5 horas, o governo empurrou de novo o anúncio sobre o corte de gastos. Este é o 4º dia da reunião sobre o tema. Nesta quinta-feira, o encontro do presidente Lula com 8 ministros durou cerca de 5 horas e 20 minutos, divididos em 2 turnos, um de manhã e outro à tarde. Pouco depois das 6 da tarde, quando os mercados já estavam fechados, foi anunciado que a reunião seria de novo suspensa e retomada a partir das 14 horas de hoje, sexta-feira. O governo tem sofrido pressão do setor financeiro para anunciar como pretende enxugar ainda mais a máquina. Nas reuniões guiadas pela equipe econômica, Lula tem ouvido a situação de cada pasta e procurado acalmar os ânimos dos ministros que refutam ainda ter mais cortes para as suas respectivas agendas. E aí, olha só, o mercado ficou nervosinho, né? Por quê? Porque o mercado quer que haja sobra de dinheiro para pagar primeiro os papagaios deles, garantindo essa rentabilidade absurda, com a taxa de juros que o Copom estabeleceu, de 11,25%, num país cuja inflação está no centro da meta, sem nenhuma justificativa pautada pela conjuntura atual, e sim construída com expectativas, né, que levam em consideração um cenário internacional que sequer ainda se consolidou. Mas o mercado está pressionando. E é isso que a gente vai ver nessa matéria aqui do jornal O Estado de São Paulo. Ela fala que a demora no anúncio e o risco de desidratação do pacote de cortes afetaram o mercado e acabaram pressionando o Haddad. O ministro da Fazenda reforçou um consenso em todo o governo pelo equilíbrio das contas públicas, só que as reuniões com áreas sociais acabou atraindo resistência a favor da manutenção das despesas. Enquanto o governo do presidente Lula realiza uma série de reuniões para discutir o corte de gastos, o mercado financeiro de São Paulo segue em ritmo de cautela diante da prolongada incerteza fiscal. O resultado é o aumento da volatilidade, com impacto principalmente sobre o dólar e a curva de juros futuros. Uma nova reunião de Lula com o ministro sobre o pacote está marcada para as 14 horas, como eu já tinha dito antes. Nos bastidores, interlocutores do governo avaliam que o pacote vem sendo desidratado em relação às primeiras medidas avaliadas e que eram as mais drásticas, como limitar as despesas do orçamento, incluindo a Previdência Social, a um aumento de 2,5% ao ano acima da inflação, o mesmo teto do arcabouço fiscal, como o Estadão revelou em julho. Ao longo da semana, Lula e os ministros da equipe econômica chamaram o ministro das áreas sociais para conversar no Palácio do Planalto. O ministro Fernando Haddad destacou que a intenção era convencer a todos sobre as necessidades fiscais e costurar um consenso na administração. Gente, é isso aí. Eu tenho mais um minutinho só. Eu gostaria de dizer aqui para vocês, terminar esse meu período aqui das férias do Demore, que volta na segunda-feira, com uma notícia que diz respeito à minha cidade, Uberlândia. Não vou mostrar nenhuma reportagem, mas o Supremo Tribunal Federal anulou uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Uberlândia e depois sancionada pela Prefeitura, que fazia com que o município dissesse não à vacinação compulsória da população, contrariando a legislação federal. Bom, agora, passada a pandemia, a crise toda que o Brasil viveu, essa lei cai. E eu queria dizer para vocês que essa lei pode ajudar a explicar lei que vinha vigorando até hoje. Embora estivesse suspensa por uma liminar, ela ainda existia lá em Uberlândia. Então, essa é uma das coisas que podem ajudar a explicar como uma das 30 cidades mais ricas do Brasil teve um dos piores desempenhos na Covid. Foi a 278ª pior cidade do Brasil, entre 5.570 municípios, em relação aos mortos por 100 mil. Morreu gente pra caramba lá. E o negacionismo da administração, tanto da prefeitura
quanto da maioria da Câmara, do Poder Judiciário e do Ministério Público, da maçonaria, construíram um ambiente tóxico que, felizmente, agora cai pelas mãos do plenário do Supremo Tribunal Federal, que transformou essa lei em lixo e devolveu o assunto para o lugar de onde nunca deveria ter saído, para o limbo jurídico. É isso aí. Estou encerrando essa temporada prazerosíssima aqui de férias do Leandro Demore. Sempre que precisarem, vou estar por aqui. Eu quero agradecer para vocês a audiência, a atenção, os comentários e as críticas, e dizer para vocês, no finalzinho do programa, que não percam a chance de entender como é que se pode vender na internet. Aula gratuita do Eduardo Moreira no próximo dia 14, quinta-feira, às 8 da noite. E você precisa entender esse ambiente, que é um ambiente muito novo e muito pouco compreendido pela maior parte das pessoas. Tchau para você, obrigado. E a gente se vê nos outros programas aqui do ICL. Tchau, tchau. Obrigado. Quando eu quero convencer alguém, eu devo usar um exemplo real ou devo usar as estatísticas? Eu devo mostrar os dois lados da moeda e defender o meu, ou mostrar só o argumento que me favorece? Eu devo fazer uma fala, um discurso longo, enchendo linguiça mesmo para impressionar, que eu sei falar muito sobre o assunto, ou devo me concentrar só naquele ponto que eu quero convencer? Eu devo deixar o mais importante para falar no final da minha fala ou no começo da minha fala? Pois é, todas essas respostas e várias outras eu vou te dar na aula do dia 14 de novembro. Os segredos das vendas e da persuasão. Tudo isso é ciência, é técnica, tudo isso é estudado e ensinado em universidades no mundo inteiro. É muito mais simples do que você imagina. E contar uma história da maneira correta pode, segundo Harvard, aumentar as suas vendas em até 50%. Mas também pode engajar na sua causa, pode ajudar o seu movimento. E no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, a gente vai estar junto com essa aula incrível, que é a aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, o nosso grupo de empreendedorismo que tem feito um sucesso enorme. Um abraço e até lá!